Já para o judaísmo, a gente tem um conceito bem diferente do que está escrito nos livros de Ben Zira, tá? Aqui diz o seguinte, que no judaísmo a imagem mais conhecida que temos dela, de Lilith, é a imagem que nos foi dada pela cultura hebraica, uma vez que esse povo foi aprisionado e reduzido à servidão na Babilônia, onde Lilith era cultuada. E é bem provável que vissem Lilith como um símbolo de algo negativo. É bem provável, que um demônio feminino das catástrofes naturais e da morte. É bem possível, sim. Vemos assim a transformação de Lilith no modelo judaico de demônio. Assim surgiram as lendas vampíricas, diferente de tradição, em que Lilith tinha 100 filhos por dia, súcubos quando eram mulheres e íncubos quando homens, ou simplesmente Lilim. Isso também é uma crença do ocultismo. No Talmud, que é uma coleção de textos antigos judaicos, existem dois tipos, tá? Para quem não sabe, quem é leigo em relação ao Talmud, existem dois tipos de Talmud, o Talmud de Jerusalém e o Talmud babilônico, que é justamente esse babilônico que menciona Lilith, com mais detalhes, antes de Ben Zira. Composto por duas partes, a Mishnah e a Gemara, de acordo com o judaísmo, a Mishnah teve de ser escrita por volta de 200 d.C., pelo rabino Judá Hanassi. A Gemara, são comentários sobre a lei oral, a Mishnah. Sabe-se que a lei judaica é um dos 5 primeiros livros da Bíblia no judaísmo, chamado de Torá. Né? O resto da Bíblia judaica seria os profetas, os Neviim e Ketuvim, os escritos históricos e poéticos. Essa citação está lá em Miller e Uber, em 2006, página 114 e até o 115, a página 115. Você pode pegar a citação e colocar no Google e jogar, que está lá essa explicação. Logo, nos comentários do Talmud babilônico, não é nenhuma vez sequer mencionada uma passagem da história de Lilith como mulher de Adão. Porque essa história de Lilith como mulher de Adão só veio surgir posteriormente aos comentários do Talmud babilônico. Entenderam? É dividido o Talmud babilônico, aqui algumas curiosidades, eu coloquei, em 6 ordens. E cada ordem é dividida em tratados. Por exemplo, na ordem Moed, tratado de Eruvim, página 18, parte B, é visto que após a expulsão de Adão do Éden, passaram-se 130 anos, na qual do sêmen de Adão foram gerados demônios femininos e masculinos. O Rabino Meir diz que essa inseminação foi feita sem a permissão de Adão. Essa parte aqui, 130 anos, não tem muito a ver, não só com a Bíblia, mas também com o livro apócrifo de Jazar. Está nesse livro aqui, ó. O volume 3 dos apócrifos e pseudepígrafos da Bíblia não menciona de forma alguma esses 130 anos aqui, essa história, porque justamente essa história é um comentário que o Tratado de Eruvim ele pega para explicar uma lenda, um folclore. É que nem no Brasil Saci Pererê ou Neguinho do Pastoeiro. São duas figuras folclóricas provindas de um período histórico. Quem for dar uma olhadinha nisso daí vai perceber o que eu estou dizendo. Na ordem de Terorot, que já é outra ordem, né, do Talmud babilônico, no Tratado de Nidá, página 24b, é dito que Lilith tem asas. Já na ordem Moed, Tratado de Shabat, página 151b, está bem pequenininho aqui para mim, vou aumentar aqui, é dito que Lilith pode ter relações sexuais com homens, ela enquanto demônio, tá? Isso é uma explicação da cultura babilônica, a neo-babilônica, em que os judeus foram sujeitos quando estiveram cativos durante 70 anos. Os livros que mencionam detalhadamente essa fase histórica dos judeus, dos israelitas, dos Yahudins, é justamente o livro de 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Jeremias, Esdras, Neemias e o livro profético também de Daniel. Menciona com detalhes a convivência que eles tinham, inclusive a cultura foi muito forte, né, dos babilônicos em relação aos judeus. Então muita coisa eles pegaram e usaram como tipologia de uma nova geração de judeus já livres do cativeiro. Aí temos aqui, depois do Tratado de Shabat, nós temos a ordem de Nezikim no Tratado de Baba Batra,
página 33a. É dito que sobre um filho de Lilith chamado Ormin, ou seja, Lilith ela tem um filho chamado Ormin, segundo o Baba Batra, página 73. Na Ordem Moer, Tratado de Eruvin, página 100b, fala-se sobre os cabelos longos de Lilith na lenda mitológica da Babilônia. Ou seja, todos os comentários aqui, galera, são comentários relativos a como ela era vista na Babilônia quando os judeus chegaram lá. Ou seja, não era uma crença, a princípio, judaica. É aquela coisa, nada se cria, tudo se copia. Então, foi algo copiado da crença dos babilônios. Essa citação aqui que eu dei, tá, está no livro da autora do livro de Lilith, a autora Bárbara Black Koitev, por isso que está aí, Koitev, é um livro que foi publicado em 2017, páginas 11, 12 e 146. Tá? Já vou mencionar sobre esse livro aqui, vou mostrar a foto dele para quem quiser adquirir e comprar. Muitas informações aqui que eu tirei dessa parte da mitologia judaica foi desse livro aí. Eu não tenho, mas eu vou deixar um link na descrição de um canal que fez a crítica textual a respeito dos textos que falam de Lilith, e o rapaz lá mencionou essa obra da Bárbara Black Koitev, tá? Link na descrição. Tudo sobre isso fora o texto de Ben Sira, cujo já mencionado ser o texto mais antigo falando de Lilith, como a primeira mulher de Adão. Então já citei já, né? Então, tudo isso aqui fora o texto de Ben Sira, tá? Deixando isso bem claro. Para a mitologia mesopotâmica, ela também é associada a um demônio feminino da noite, que originou na antiga Mesopotâmia e era associado ao vento, e pensava-se por isso que ela era portadora de mal-estares, doenças e até mesmo da morte. Muitos acreditam também que há uma relação entre Lilith e Inanna, deusa suméria da guerra e do prazer sexual. Essa aqui seria uma imagem de Inanna, ilustração moderna, que descreve a descida de Inanna. Isso para o grupo, primeiro grupo babilônico. O segundo grupo babilônico já foram outros babilônicos, tá? Eles eram chamados de caldeus, os primeiros eram amoritas. Para os amoritas era Inanna, para os caldeus era Ishtar, tá? Por isso essa diferença de nome aqui. Aqui descreve a descida dela ao submundo, tirada de mitos e lendas da Babilônia e a Síria de Lewis Spencer. Esse livro é bem interessante, de 1916. Só que só existe ele em inglês. Na mitologia suméria, nós temos aqui a imagem de Lilith, outra pintura de Michelangelo, já outro pintor, né, de 1510, contemporâneo de Rafael, tá? Do período da Renascença. Vocês estão vendo aqui Lilith, né, enrolada numa árvore aqui, sendo a serpente do Éden. A imagem de Lilith, sob o nome Lilitu, já mencionado, aparece primeiramente representando uma categoria de demônios ou espíritos viventes. Ela é mais uma categoria, segundo a cultura geral, a tradição geral da mitologia sumeriana, que é uma mitologia bem mais antiga do que a babilônica. Tá? A babilônica pegou da sumeriana muita coisa. Por volta de 3000 a.C., muitos estudiosos atribuem a origem do nome fonético Lilith por volta de 700 a.C., ou seja, na época da invasão assíria e babilônica em Judá, em todo o território de Israel. E a gente vê aí que essa influência babilônica em Israel gerou a necessidade de Isaías escrever em 34:14 o nome Lilith. Vocês estão vendo ali que é claro que a desolação da cidade daria-se por uma consequência do pecado do povo, e que Lilith era uma atribuição da Babilônia. Tá bom, pessoal? Tá muito claro isso. Quem entende isso aqui e for ler o capítulo 34 todo e chegar no 14, vai ter essa conclusão. Na Suméria e na Babilônia, ao mesmo tempo que era cultuada, era identificada com os demônios e espíritos malignos. Seu símbolo era a lua, assim como é o símbolo de outras deusas também, tá? Pois assim como a lua, ela seria uma deusa de fases boas e ruins. Pesado. Alguns estudiosos assimilam-na a várias deusas da fertilidade, assim como deusas cruéis devido ao sincretismo com outras culturas. Sincretismo é justamente isso, estabelecer conexões com várias culturas diferentes, porque uma vem da outra e uma geralmente copia a outra. Então, tende-se a existir essa questão de sincretismo, até em algumas religiões também tem. Temos aqui a mitologia grega, que por algumas vezes Lilith é associada com uma deusa Hécate.
a mulher escarlate, uma deusa que guarda as portas do mundo inferior, montada em um enorme cão de 3 cabeças, chamado Serpente. Hécate, assim como Lilith, representada na cultura grega, a vida noturna e rebeldia da mulher sobre o homem. Ela representa já a rebeldia da mulher sobre o homem. Então, vemos aqui que é Hécate, tá vendo? A deusa da lua, magia e feitiçaria, que é adorada em muitos lugares de adoração a demônios, a ocultismo, no esoterismo e também na bruxaria. Quem assistiu aquela série Sabrina, né, O Mundo Sombrio de Sabrina, viu lá que essa deusa Hécate, ela é uma deusa depois mencionada no lugar de Baphomet. É bem pesado isso aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o altar de Pérgamo, na Grécia, tá? Uma figura de Hécate do século II a.C. Vocês estão vendo aqui, eu tenho aqui o nome dela aqui em grego, ó, Hécate, tá vendo? O nome dela aqui em grego. Mas enfim, já na era contemporânea, como podemos ver aqui, essa aqui é uma figura de Lady Lilith, por Dante Gabriel Rossetti, que viveu aproximadamente, né, por 1828 até 1882. Registra aqui a foto de uma mulher que existiu. No últimos séculos, a imagem de Lilith começou a passar por uma notável transformação em certos círculos intelectuais seculares, europeus, sobretudo. Por exemplo, na literatura e nas artes, quando os românticos passaram a se ater mais à imagem sensual e sedutora de Lilith e aos seus atributos considerados impossíveis de serem obtidos, mais uma vez, nada se cria, tudo se copia. Copiou das impressões que é dada de Lilith, tanto da pornografia, da sensualidade, do sensualismo exótico e esotérico, visto lá no alfabeto de Ben-Zira, tá? Então, essas inspirações, já do período já pós-modernismo, veio das inclinações do texto alfabeto de Ben-Zira, tá? Só para atualizar vocês em relação a esse tempo aqui, que já é posterior à Idade Média. Em um contraste radical à sua tradicional imagem demoníaca, noturna, devoradora de crianças, causadora de luxúria e vampirismo. Vamos agora para a conclusão, tá? No fim das contas, não sabemos ao certo quem é Lilith. Tudo o que sabemos é que ela não passa de uma narrativa filosófica sincretista e de origem extra-bíblica, ou seja, não é uma narrativa bíblica o que se conta dela, tampouco histórica de Lilith, apenas como uma explicação, como uma personificação de uma ideia. E literalmente, para quem pensa que a parte que falava dela foi paganizada ou retirada da Bíblia, no livro de Gênesis por causa de Isaías 34:14, é lamentável. Tá? É uma ideia, infelizmente, rasa e lamentável em relação a tudo que eu já mostrei aqui. Vocês estão vendo que não tem nada a ver. Tá? Lilith não era sequer mencionada em hebraico antes do ano 700 a.C. Quando Moisés escreveu Gênesis, foi no primeiro milênio antes de Cristo, que seria 1400. Se é 1400, primeiro milênio antes de Cristo, não tem como fazer parte do primeiro milênio, o ano 700, que é onde esse nome foi falado pela primeira vez em textos hebraicos. Todas as narrativas da história que conhecemos vieram durante a Idade Média, ou seja, da história, né, dessa história de Lilith. Todos os textos hebraicos originais de Gênesis e o Gênesis apócrifo que foram descobertos nos pergaminhos do Mar Morto, nenhum deles traz a respeito de Lilith, pois não tem como a Igreja Católica ter removido um relato das Escrituras que nunca existiu. Há mais provas acerca do livro de Enoque do que indício que Lilith foi uma mulher de Adão. Ou seja, tem muito mais provas arqueológicas, documentais, condizentes com determinados argumentos do livro de Enoque, que podem ser trabalhados e tirar como verídico. O próprio Cristo, o próprio Messias, utilizou de muitas coisas que Enoque falou para dar seus sermões, porque era algo vívido na época dele. Mas Lilith, quando Jesus fala de casamento, né, nosso Salvador, ele nunca mencionou a respeito de nada que fosse relativo a Lilith. Nunca. Nem para responder os fariseus, nem para ensinar os apóstolos sobre casamento. Ele nunca utilizou. Né, o nosso Salvador, Yeshua, nunca fez isso. Aqui, ó, o El País menciona, né, em uma de suas postagens aqui da sua revista,
Manuscrito mais misterioso do Mar Morto narra a saída de Noé após o dilúvio. O museu mostra pela primeira vez o mais frágil pergaminho milenar encontrado nas cavernas de Qumran. É a cópia do Gênesis escrita em primeira pessoa, que foi denominado por Gênesis apócrifo. Veja, esse Gênesis apócrifo fala mais da criação como está na Bíblia, no Gênesis canônico, e de uma saída de Noé da arca de uma forma diferente da Bíblia, mas também não menciona Isaías. E é um texto que estava muito tempo escondido durante toda a Idade Média, durante toda a era cristã, de modo que a Igreja Católica não conhecia esse texto. Então, como remover algo que nem sequer a Igreja Católica tinha noção ou existiu? É meio lógico isso. Esse aqui é o fragmento do Gênesis apócrifo, que pode ser visto pela primeira vez desde sua descoberta em 1947 no Santuário do Livro, lá em Jerusalém. É um museu aqui, o fragmento dele. Lá em Massada foi encontrado um manuscrito do Eclesiástico, que é um texto hebraico somente das Bíblias, traduções ecumênicas e católicas, e fragmentos de Salmos, Levítico, Gênesis e o manuscrito dos Cânticos do Sacrifício do Shabat, que é um texto também apócrifo também. Ou seja, o Gênesis também comum, como está aqui, foi encontrado. E ele não tem nenhuma citação de Lilith. Podemos também obter mais informações sobre Lilith nesses livros abaixo e pelos sites que aqui eu mencionei. Temos a Biblioteca Virtual Judaica, Enciclopédia Judaica Online, tá? São sites confiáveis e .com. É importante digitar em inglês, tá? Nos campos lá de busca, Lilith e Alphabet of Ben Sira, para você conseguir acessar os conteúdos especiais desses dois sites aqui. Muita coisa eu peguei deles, então... E também de uma pesquisa rápida no Wikipedia, que cada uma das pesquisas que a Wikipedia fez está muito bem embasada. Aqui é um livro como mencionei antes, da Barbara Blackcoat. Né? Ela é PhD em Bibliologia, em Psicologia e Mitos Antigos. Resgate do lado sombrio do feminino universal. Tá aqui, todas as figuras que se atribuem a Lilith. Ela cita muita coisa. Esse aqui já é outro, Gênesis Proibido, a tragédia de Adão e Lilith, que eu também mencionei lá em cima. A história do primeiro anjo, do primeiro homem e da primeira mulher, como nunca antes vista, da editora Alfabeto. Quem tiver interesse de comprar, na Amazon tá os dois disponíveis por um preço até legal. Isso foi toda a explanação que existe de Lilith. É até aqui que eu posso ir com Lilith. É até aqui. Eu não posso ir além disso. Nenhum texto apócrifo, esse aqui é o volume 3, mas nem o volume 1 nem o volume 2, tem livros apócrifos que a igreja conhecia, que conhece a respeito de Lilith. O livro do Alfabeto de Ben Sira, que nenhum apócrifo é. Então, dizer que Lilith foi um ser real das narrativas bíblicas e que é merecedora de crédito, infelizmente é uma falácia, porque se eu acreditar que existe uma mulher antes de Eva, como a própria Bíblia desmente essa ideia, que chegou e simplesmente traiu ele, que era feito igual a ele e tal, e recusava deitar em cima, abaixo dele, né? Se recusava que Adão se deitasse em cima dela, é uma ideia totalmente, assim, para mim, tosca, e que eu posso comparar na atualidade, a Porta dos Fundos. Estudar a Bíblia não é algo fácil, no sentido de ser de qualquer jeito. Então, assim, meus irmãos, estudar a Bíblia é como se eu fosse descobrir um tesouro, achar um tesouro. Não é fácil, eu tenho que ter um mapa, eu tenho que entender o mapa, eu tenho que entender quem escreveu o mapa, né? Eu tenho que fazer 3 perguntas antes de ler a Bíblia. Quem escreveu, onde ele escreveu e para quem ele escreveu. Eu tenho que me fundamentar nessas 3 perguntas para poder responder todas as minhas dúvidas que eu tenho a respeito do texto sagrado. Então, galera, como vimos, essa ideia de Lilith é uma total enganação usada hoje em dia como uma ferramenta do diabo, pessoal, para enganar as pessoas. Tem gente até que chega a dizer que a história de Lilith é para confirmar de que o nosso Criador ele comete erros, que o nosso Criador errou até mesmo quando fez a mulher. E isso é algo que não tem nem um pouco de cabimento, não tem fundamento, e também porque algo que é imperfeito só pode se tornar depravado por conta da sua própria busca pela imperfeição. Nós nos tornamos imperfeitos devido aos nossos pecados, então não vamos culpar Deus das lendas que nós criamos e das coisas em que nós dizemos por falta de conhecimento. Infelizmente, muita gente não busca informação e está aí na internet falando coisas em que infelizmente não sabem a origem.
Algo lamentável e lastimável. Infelizmente, muita gente tem estudado a Bíblia como se fosse ler o jornal da sua casa, né? Ler a manchete e tal, as notícias, e torna isso sensacionalismo. E na verdade, a Bíblia não é um jornal que eu leio e entendo que está ali porque são notícias atuais, de hoje. Muito pelo contrário, são notícias de mais de 2000 anos atrás. E, inclusive, se eu, por exemplo, escrever hoje uma expressão que a gente usa muito, pisei na bola, e daqui a 200 anos essa expressão não use-se mais no Brasil, as pessoas vão ler minha expressão que eu escrevi em um livro, talvez se for Bíblia, pior ainda, porque muita gente pode não entender o que eu quis dizer com isso, e vão dizer por aí que realmente eu pisei na bola, porque a Bíblia está dizendo que eu literalmente pisei em cima de uma bola, enquanto na verdade era uma forma antiga, na época de hoje, de dizer que eu cometi um erro. Então vamos cometer menos erros em relação à palavra de Deus, sobretudo no que se diz respeito ao nosso Criador Yahweh. Então, por favor, pessoal, informação é que não falta. Bíblia Teb, tá vendo? Informações não faltam para a gente hoje buscar. Enciclopédia aqui, Filosofia e Teologia de Champlin, Antigo Testamento interpretado. Infelizmente, tem gente que diz que isso aqui, esses materiais aqui, todos são peso para papel. Infelizmente tem gente que fala isso, que é peso, você está ignorando o espírito de Yahweh, você está ignorando isso, aquilo e tal. Antes de você falar isso, entendam as consequências que isso aqui me gera. Por conta da Bíblia é que eu tenho hoje pessoas nos presídios saindo do mundo das drogas, da prostituição, da criminalidade, saindo desse mundo em que o diabo colocou elas justamente para elas saírem e tornarem-se novas criaturas, como a própria palavra ela me ensina, em que é o melhor para mim. É uma escolha. Eu escolho o melhor para mim ou escolho o pior. É uma escolha que a gente faz, que a própria Bíblia ela descreve quando a gente decide ler. Então, se isso aqui, meu amigo, é peso para papel, então você não conhece nada. Só que é peso na minha estante, infelizmente você não sabe nada, porque a própria história do cristianismo explica que foi justamente com esse pensamento, a partir deste pensamento de que papel é peso e não serve de nada, que o espírito aqui serve de alguma coisa, que houve dificuldades em se evangelizar, em pregar a palavra do nosso Salvador Yeshua nas Ilhas Britânicas, entre os celtas e os bretões. Sabia disso? Estude um pouquinho a história que você vai ver. A própria Bíblia Cobrin, ela fala um pouco sobre isso no livro da Bretanha. Quando José de Arimateia foi pregar aqueles povos, eles não eram um povo que escreviam, eles acreditavam que a escrita era algo tão espiritual que era melhor falar, e algo oralizado era muito mais nítido e entendível do que simplesmente algo escrito. E por conta da falta de algo escrito, do costume das pessoas lerem e escreverem, era que não se foi divulgado tanto os ensinamentos da Bíblia entre aqueles povos, porque não tinha registro para as próximas gerações. Então teve que se manter oralmente. E alguns que escreveram, infelizmente, tiveram que ler para outros, porque nem todos sabiam ler. Era algo que na cultura deles era snob, todo mundo aprender a ler e escrever, porque senão as pessoas estariam vivendo em uma total desarmonia com o espiritual. Algo que a gente sabe que é uma total loucura. Isso é uma cultura que eles tinham, uma tradição inferior, totalmente inferior àquilo que o nosso Criador ele tinha fundamentado através da revelação que está nesse livro sagrado. Então vamos tratar de todo jeito e impedir que a Lilith, que antigamente foi uma lenda, se venha a se tornar uma realidade hoje, tá? Enganando as pessoas e fazendo as pessoas se apegarem a crendices, a amuletos, como mostrei aqui nos vídeos, que afastavam as pessoas dela, enquanto na verdade era a própria palavra de Yahweh que afasta, o próprio nome do nosso Salvador, com fé. Tiago diz, no capítulo 1, verso 5, de que aquele que tem falta de sabedoria, que peça ao nosso Criador, que peça a Yahweh, que ele deliberadamente ele dá, sem nenhum tipo de recriminação, e também que eu peça sem questionar se eu vou receber ou não, mas com fé e com real intenção. Tá bom, pessoal? Então foi isso que eu queria dizer nesse vídeo. Um abraço a todos e vamos questionar a verdade sempre, tá? Observar e questionar é algo que o nosso Criador plantou em nós
E é importante que a gente cumpra na nossa vida aqui na Terra até que o nosso Salvador venha. Um grande abraço a vocês e que Yahweh abençoe a todos. Não percam também meu último vídeo. Se gostar, curte e compartilha.